Escolhido neste sábado, 22 de agosto, não se apresse em preencher cada silêncio, porque algo pode ser revelado por meio daquilo que você percebe quando para de forçar uma resposta. Você tem sentido a pressão de interpretar cada demora, cada conversa incomum, cada noite agitada e cada mudança repentina, como se precisasse resolver tudo imediatamente. No entanto, a instrução diante de você é mais simples e mais exigente. Permaneça em silêncio, observe com cuidado e deixe que o que está oculto se torne visível sem pânico. Seus ombros já podem estar carregando perguntas que você não falou em voz alta. Suas mãos podem buscar o telefone sempre que o ambiente fica quieto demais. Você pode se perguntar se o silêncio significa abandono ou se está abrindo espaço para o discernimento. Há uma diferença entre ser ignorado e ser convidado a prestar atenção. Se você sente que esta temporada importa, mas não consegue nomear o que ela está formando, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudar você a reconhecer a temporada que está vivendo e entender por que ela parece significativa. Então vá agora até o topo dos comentários e clique no link no comentário fixado para acessá-lo. Depois volte a este momento com menos pressão, porque o propósito do silêncio não é assustar você, mas abrir espaço para o que o ruído tem escondido. No sábado, não estão pedindo que você preveja um evento. Estão pedindo que você note o que se torna claro quando você não persegue mais cada sinal. O corpo muitas vezes reconhece o custo da interpretação constante antes que a mente admita isso. Você acorda antes do despertador, encara o teto e repete uma frase que alguém disse dias atrás. Você segura a respiração enquanto verifica uma mensagem e depois se sente decepcionado quando nada mudou. No trabalho, uma tarefa simples demora mais porque parte da sua atenção permanece em uma conversa invisível com o futuro. Em casa, você pode caminhar de um cômodo para outro sem se lembrar por que se levantou. O silêncio ao seu redor não parece vazio porque seu mundo interior está lotado. Você está carregando possibilidades, medos, memórias e perguntas que não têm um lugar imediato para descansar. Às vezes, você chama isso de sensibilidade espiritual, quando também é cansaço. Às vezes, você chama isso de paciência, quando na verdade está com medo de tomar uma decisão. É por isso que a instrução de observar importa. A observação desacelera a reação o suficiente para você distinguir o que está realmente presente do que o medo continua projetando. Você não precisa se tornar desconfiado de todos. Você não precisa tratar cada coincidência como uma mensagem. Você precisa de silêncio suficiente para ver o que sua mente apressada continua cobrindo. O significado deste sábado não é que um evento sobrenatural garantido precise ocorrer em uma data específica. A data pode servir como um marcador para reflexão, recordação e obediência renovada. Ela pode lembrar você de que a revelação nem sempre é um anúncio dramático. Às vezes, é o reconhecimento honesto do que tem acontecido por muito tempo. Você pode perceber que um relacionamento tem drenado sua paz, que um hábito tem consumido sua atenção ou que uma expectativa antiga não corresponde mais à vida diante de você. Você pode notar que seu medo mais profundo tem se disfarçado de sabedoria. Você também pode ver que um desejo silencioso sobreviveu à decepção e merece um exame paciente em vez de uma dispensa imediata. Esta mensagem oferece uma promessa de direção, não uma garantia de resultado. Você pode aprender a observar sem adorar sinais, a esperar sem se tornar passivo, a agir sem ser movido pelo pânico e a receber clareza sem exigir que ela chegue de forma dramática. A revelação pode dizer mais respeito à sua resposta do que às suas circunstâncias. O que se torna visível pode ser o próximo passo fiel, não toda a estrada. Imagine a manhã de sábado chegando com detalhes comuns ao seu redor. Uma xícara esfria ao lado da pia. A luz se move pelo chão.
Seu telefone está perto o suficiente para alcançar, mas você decide não deixá-lo comandar o primeiro movimento do seu dia. Você nota o som da água nos canos, o trânsito além da janela e os pensamentos que surgem quando nenhuma tela está falando com você. No início, o silêncio parece desconfortável. As perguntas ficam mais altas porque as distrações não estão mais as encobrindo. Você pode sentir vontade de buscar confirmação, enviar uma mensagem, revisitar uma conversa antiga ou interpretar uma emoção passageira como uma instrução urgente. Mas você permanece presente, você respira devagar. Você permite que a primeira onda de ansiedade passe sem dar autoridade a ela. Então, outro tipo de consciência começa a emergir. Você vê a diferença entre o que está pressionando e o que é importante. Você nota qual pensamento traz responsabilidade e qual pensamento apenas cria medo. Você entende que observação não é inatividade. É a disciplina de receber a realidade antes de decidir o que ela significa. Você não notou este tema porque é melhor que outras pessoas. Você o notou porque algo em você está cansado de viver por reação. A atração repetida em direção ao silêncio pode estar expondo os limites do seu antigo modo de tomar decisões. Você pode ter passado anos perguntando o que vai acontecer, enquanto evita a pergunta mais honesta. O que está sendo pedido de mim agora? Esperar pode se tornar um esconderijo quando o impede de aceitar um término necessário. A ocupação pode se tornar um disfarce quando o impede de admitir que suas prioridades mudaram. Até a linguagem espiritual pode se tornar um escudo se permitir que você evite uma conversa, um limite, um pedido de desculpas ou uma decisão prática. Muitas pessoas que chegaram confusas ou cansadas de esperar disseram que o material as ajudou a entender sua temporada com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. O ponto não é torná-lo dependente de um calendário ou de um sinal dramático. É ajudá-lo a examinar sua vida com mais honestidade. Quando você sabe se está esperando, preparando, encerrando, reconstruindo ou começando de novo, sua próxima resposta se torna menos frenética. Então vá agora até o topo dos comentários e clique no link no comentário fixado para acessar o calendário secreto dos escolhidos. Depois volte às suas próprias circunstâncias, porque a clareza só se torna útil quando muda a maneira como você se mantém em um dia comum. A primeira oposição que você pode enfrentar é a falsa urgência. Ela diz que, se você não entender tudo imediatamente, já está ficando para trás. Ela o empurra a responder mensagens antes de processá-las, aceitar convites antes de conhecer sua capacidade e fazer promessas porque o silêncio parece socialmente perigoso. A comparação adiciona outra camada ao mostrar o progresso visível de outras pessoas, enquanto esconde a incerteza privada delas. Você começa a acreditar que sua temporada de silêncio é evidência de fracasso. O medo, então, transforma a observação em suspeita, ensinando você a vasculhar rostos, palavras e demoras em busca de ameaças. Mas nem toda mensagem não respondida é rejeição. Nem toda porta fechada é punição. Nem toda pausa contém uma explicação secreta. Às vezes, a resposta mais fiel é parar de adicionar significado antes que os fatos terminem de falar. Isso não o torna descuidado. Isso o torna sóbrio. Você pode permanecer aberto sem se tornar ingênuo, atento sem se tornar obcecado e em oração sem exigir um sinal imediato. A pressão de saber tudo não é o mesmo que o convite de saber o que é necessário. Considere Samuel quando criança, dormindo perto da presença de Deus e ouvindo uma voz que ele ainda não sabia identificar. Ele precisou de orientação para entender o que estava ouvindo e também precisou da humildade de ficar parado o suficiente para escutar.
Sua vida pode não se parecer com um santuário à noite, mas você sabe o que significa acordar com uma frase no coração e se perguntar se é sabedoria, memória, medo ou desejo. Você sabe o que significa sentar no carro estacionado antes de entrar em uma reunião difícil, pedindo clareza suficiente para falar com honestidade. A história de Samuel não ensina você a perseguir cada impressão interior. Ela ensina você a se tornar disponível à verdade e disposto a responder quando a verdade se torna clara. No sábado, seu quarto comum pode se tornar um lugar de atenção. A cozinha, o deslocamento, o canto silencioso ao lado da sua cama e a conversa que você tem adiado podem revelar o que seus hábitos esconderam. A pergunta não é se você ouvirá algo espetacular. A pergunta é se você reconhecerá o que já sabe quando o ruído for removido. Ignorar o sinal tem um custo, embora o custo não seja uma ameaça divina. Quando você silencia repetidamente sua própria consciência, torna-se hábil em explicar o que perturba seu conforto. Você permanece em ciclos que o esgotam, porque uma dor familiar parece mais segura que uma obediência desconhecida. Você adia o limite e depois se ressente da pessoa que continua cruzando-o. Você evita o descanso e depois chama seu cansaço de falta de fé. Você continua esperando por certeza perfeita, enquanto a pequena decisão que poderia restaurar a ordem permanece intocada. Com o tempo, sua atenção se divide. Você está fisicamente presente em um lugar e emocionalmente vivendo em vários lugares inacabados ao mesmo tempo. A instrução de observar é um convite para parar de abandonar o presente enquanto tenta controlar o futuro. Você pode descobrir que a revelação não é um inimigo oculto, uma recompensa secreta ou uma mudança garantida nas circunstâncias. Pode ser a verdade sobre o que você não pode mais carregar, o que deve soltar ou o que merece seu cuidado paciente. A paz muitas vezes começa quando você para de discutir com as evidências da sua própria vida. Então, deixe que este sábado se torne um marcador silencioso. Escolhido 22 de agosto, fique em silêncio o suficiente para observar, não porque um evento garantido foi agendado para você, mas porque a atenção pode revelar o que a pressa distorceu. Se esta data o ajudar a lembrar de examinar seus motivos, seus compromissos, seus relacionamentos e sua próxima ação fiel, então ela cumpriu um propósito significativo. Você não precisa transformar o dia em um teste. Você não precisa temer que perder um momento o faça perder todo o seu futuro. A orientação de Deus não é tão frágil que uma manhã imperfeita possa destruí-la. Ainda assim, seus hábitos podem tornar o reconhecimento mais difícil. Dê a si mesmo alguns minutos sem entretenimento. Note qual pensamento retorna sem ser convidado. Note qual responsabilidade traz uma calma sóbria, mesmo que seja difícil. Note qual tentação cria pressão frenética e exige segredo. Digite as palavras 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está escolhendo a observação paciente em vez do pânico e depois volte a mensagem. Deixe que o número permaneça apenas como um pequeno marcador externo de uma decisão interna. O verdadeiro sinal será a maneira como você responde quando a clareza pedir caráter. O conflito mais profundo não está apenas ao seu redor, está dentro da maneira como você aprendeu a se proteger. Você pode ter treinado sua mente para antecipar a decepção de forma tão completa que a esperança parece irresponsável. Você pode ter aprendido a ficar ocupado porque a quietude traz memórias, perguntas ou convicções que você prefere adiar. Você pode ter se acostumado tanto a se explicar que já não sabe no que realmente acredita quando ninguém está pedindo uma explicação. Esse padrão não o torna fraco. Significa que você encontrou maneiras de sobreviver à incerteza e agora essas mesmas maneiras podem estar impedindo você de receber sabedoria.
A necessidade de controlar o significado de cada evento pode se tornar sua própria forma de medo. Você quer que a revelação chegue com força suficiente para que você não possa duvidar dela, porque então não precisaria praticar o discernimento. No entanto, a fé madura muitas vezes cresce no espaço entre o reconhecimento e a prova. Você pode admitir "não sei tudo" sem se tornar sem direção. Você pode dizer "isso importa" sem afirmar que sabe exatamente o que vai acontecer. O silêncio expõe a diferença entre entrega e passividade. Um abre suas mãos, o outro deixa sua vida intocada. O reconhecimento sozinho não é suficiente quando você ainda não sabe como responder na segunda-feira de manhã. Se você consegue identificar uma temporada, mas não consegue distinguir medo de direção, a percepção pode permanecer presa dentro dos seus pensamentos. Se você consegue nomear um padrão, mas não consegue organizar suas orações ou tomar uma decisão diária sábia, o padrão pode se repetir. O calendário secreto dos escolhidos é útil como um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento e identificação do próximo passo fiel sem reagir por pânico. Ele pode ajudar você a examinar se está esperando, preparando, encerrando um ciclo, reconstruindo ou começando de novo, e, em seguida, trazer esse entendimento para a sua agenda real e seus relacionamentos. Para acessar o e-book, vá agora até o topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, coloque sua atenção de volta na decisão diante de você, porque a orientação se torna confiável quando produz humildade, paciência e ação responsável. O silêncio do sábado não deve substituir seu julgamento. Ele deve abrir espaço suficiente para que seu julgamento se torne honesto. Sua mente reunirá evidências, comparará possibilidades e buscará uma explicação. Seu corpo reagirá com aperto no peito, mandíbula tensionada, pernas inquietas ou fadiga repentina. Seu espírito pode reconhecer um peso moral silencioso que não pode ser reduzido nem à lógica nem à emoção. Essas dimensões podem interagir sem serem idênticas. Uma reação corporal pode sinalizar estresse, mas não é automaticamente um aviso divino. Um plano racional pode ser útil, mas não o isenta de examinar seus motivos. Uma impressão espiritual pode parecer significativa, mas ainda merece paciência, sabedoria e alinhamento com o que é bom. No sábado, deixe as partes de você falarem sem permitir que qualquer sensação governe toda a conversa. Anote o que você sabe como fato, o que teme que aconteça e qual ação permaneceria sábia, mesmo que sua interpretação esteja incompleta. Essa distinção simples pode protegê-lo de construir uma vida em torno de suposições. Você não está tentando fabricar revelação. Você está criando condições nas quais a honestidade pode ser ouvida. Quanto mais claras suas categorias se tornam, menos poder a confusão tem sobre sua próxima escolha. O discernimento também toca seus relacionamentos e ambientes. O silêncio pode revelar que uma conversa sempre o deixa atuando. Outra o deixa firme, e uma terceira continua reabrindo uma ferida que você não teve tempo de curar. Isso não significa que você deva se tornar desconfiado de todos ou se isolar da correção. Significa que você pode observar o fruto de interações repetidas. Você se torna mais verdadeiro, mais paciente e mais responsável, ou mais temeroso, reativo e dividido. Preste atenção aos lugares onde você se sente pressionado a abandonar seus valores para manter o pertencimento. Note onde você tem permissão para dizer não sem ser punido. Observe se um relacionamento pode sustentar uma conversa honesta sem transformar cada limite em traição. Às vezes, o que é revelado não é o segredo de outra pessoa, mas seu próprio padrão de se encolher para preservar a paz.
Outras vezes, a revelação é que uma pessoa que você julgou rápido demais tem oferecido cuidado constante de uma forma que você não reconheceu. A atenção silenciosa abre espaço tanto para a correção quanto para a gratidão. Ela ajuda você a deixar a suspeita para trás enquanto ainda leva evidências repetidas a sério. A oposição muitas vezes funciona por meio de urgências menores. Ela nem sempre chega como uma crise dramática. Às vezes enche o dia com pequenas interrupções até que a pergunta importante seja empurrada para a borda. Você responde mais uma mensagem, assiste a mais um vídeo, aceita mais um pedido e promete a si mesmo que pensará com clareza depois. A fadiga, então, faz cada escolha parecer mais pesada. O atraso se torna um hábito. O ruído se torna normal. Quando o momento de reflexão finalmente aparece, você está esgotado demais para usá-lo bem. O inimigo nesse padrão não é necessariamente uma pessoa, é o acúmulo de distrações que o impede de ver a direção da sua vida. Você também pode se opor a si mesmo ao exigir um sinal perfeito antes de dar um passo responsável comum. Você quer certeza antes da honestidade, confiança antes da obediência e conforto antes da mudança. Mas algumas portas se tornam claras somente depois que você para de ficar no corredor. No sábado, proteja uma pequena parte do dia das urgências menores. Deixe uma pergunta sem resposta permanecer sem resposta até que você possa encontrá-la com a mente descansada. Nem todo assunto exige ação imediata, mas todo assunto importante merece atenção indivisa. Chega um ponto em que você para de negociar com o que o silêncio já tornou claro. Isso não significa que você receba todos os detalhes sobre o futuro. Significa que você para de fingir que a confusão é seu único problema. Você pode saber que precisa pedir desculpas, mesmo que não saiba como a outra pessoa responderá. Você pode saber que deve deixar um padrão prejudicial, mesmo que a próxima temporada pareça incerta. Você pode saber que o descanso é necessário, mesmo que suas responsabilidades sejam reais. Você pode saber que uma possibilidade merece preparação em vez de fantasia. O ponto de virada é silencioso, porque acontece dentro do seu consentimento. Você diz, observarei sem inventar. Você diz, agirei com base no que está claro, sem exigir controle sobre o que está oculto. É aí que o significado deste sábado se torna pessoal. A revelação não é valiosa porque lhe dá uma história impressionante. Ela é valiosa porque o devolve à integridade. Você não precisa mais forçar o futuro para provar que sua obediência presente importa. Imagine uma única janela antes do amanhecer. Atrás do vidro, o quarto está escuro e o mundo exterior parece coberto pela escuridão. A janela não cria a manhã e não ordena que a luz chegue. Ela simplesmente fica entre você e o que seus olhos ainda não podem ver. No sábado, sua atenção silenciosa pode funcionar de maneira semelhante. Ela não fabrica uma revelação nem garante uma mudança. Ela permite que você se torne consciente da primeira linha de luz quando ela aparece. Você fica ali com as duas mãos descansando ao lado do corpo, resistindo à vontade de abrir a cortina cedo demais. A escuridão não é prova de que amanhã falhou. A espera não é prova de que você foi esquecido. Você permanece perto da janela porque a presença importa antes da visibilidade. Nesta imagem, seu silêncio não é uma performance projetada para impressionar o céu. É uma postura que dá tempo aos seus olhos para se ajustarem. O que estava oculto pode se tornar reconhecível, mas somente se você parar de exigir que chegue de acordo com seu tempo preferido. A janela tem existido durante noites em que você não estava prestando atenção. A chuva tocou o vidro, o vento se moveu pela moldura e luzes distantes apareceram brevemente antes de desaparecer. Nenhum desses momentos mudou o propósito da janela.
Ela permaneceu no lugar, preservando um limite entre o quarto e o mundo lá fora. Da mesma forma, sua formação invisível pode ter continuado através de temporadas que pareciam repetitivas. Você aprendeu paciência em conversas que ninguém aplaudiu. Você ganhou sabedoria por meio de perdas que nunca teria escolhido. Você se tornou mais honesto sobre seus limites depois de descobrir que disponibilidade constante não era amor. Você praticou o perdão sem fingir que a confiança volta instantaneamente. Esses desenvolvimentos podem ter parecido ocultos porque estavam acontecendo sob circunstâncias visíveis. O silêncio do sábado pode ajudá-lo a notar que você não é a mesma pessoa que entrou na temporada de espera. As circunstâncias podem ainda estar sem resolução, mas sua capacidade de responder mudou. O que está sendo formado em você pode importar tanto quanto o que está sendo revelado ao seu redor. A janela não mostra apenas o exterior, ela também mostra você parado diante dela. A noite pressiona contra o vidro e, às vezes, o tempo torna a observação difícil. A névoa embaça as bordas. A chuva quebra a visão em linhas em movimento. Reflexos do quarto parecem mais brilhantes que o mundo além dele. Então, você pode confundir seus próprios medos com fatos externos. É assim que a oposição pode operar em uma temporada silenciosa. A fadiga reflete decepções antigas sobre as circunstâncias presentes. Uma rejeição passada colore uma nova oportunidade. Uma traição anterior ensina você a desconfiar de uma pessoa que não o prejudicou. A pressão para decidir rápido se torna outra camada de névoa. Você fica perto da janela, mas a proximidade sozinha não garante visão clara. Você pode precisar recuar, apagar uma lâmpada ou esperar que o tempo passe. Em termos práticos, isso pode significar dormir antes de responder, pedir conselho sábio, revisar os fatos ou admitir que uma emoção é real sem tratá-la como um comando. Nada se ganha batendo no vidro porque a visão está turva. Paciência não é negação, é a recusa em confundir distorção com revelação. Então, o horizonte começa a mudar. No início, você não consegue apontar para um objeto distinto, mas a escuridão perde sua qualidade absoluta. Uma linha fina separa o céu da terra. Formas familiares retornam às suas proporções adequadas. A árvore não é mais uma massa ameaçadora, é uma árvore. A estrada não é mais um desconhecido sem fim, é uma estrada com bordas visíveis. É assim que a clareza muitas vezes entra na sua vida. Ela pode começar como uma distinção em vez de uma resposta. Você reconhece o que pertence a hoje e o que pertence a uma temporada posterior. Você vê qual conversa exige coragem e qual exige contenção. Você entende que uma oportunidade pode ser boa sem ser sua. Você reconhece que uma porta fechada pode doer sem significar que você foi rejeitado por Deus. A revelação chega por meio de proporções restauradas. O medo se torna uma voz entre muitas, em vez do governante do quarto. Sua respiração se acalma, porque você não está mais tentando ver toda a paisagem de uma vez. Você só precisa de luz suficiente para o próximo passo fiel. Há um momento em que você percebe que a janela nunca foi a promessa. A atenção foi. O vidro não garantiu uma cena específica lá fora, e seu silêncio não compeliu um resultado particular. O que mudou foi sua capacidade de ver sem imediatamente buscar controle. É por isso que a instrução do título importa. Permaneça em silêncio, observe e permita que o que está oculto se torne reconhecível no seu tempo próprio. Você pode não receber um anúncio dramático em 22 de agosto. Você pode, em vez disso, notar uma frase que precisa dizer, um fardo que precisa soltar, um ritmo que precisa mudar ou uma verdade que precisa parar de evitar. Se a imagem da manhã fala ao seu coração, digite "Estou acordado" nos comentários e depois volte à mensagem. Deixe que essas palavras signifiquem que você está disposto a ver com clareza, e não que já entende tudo.
A janela permanece aberta para o dia, mas você não precisa correr para fora antes de saber onde está pisando. A observação o trouxe de volta a si mesmo, e a partir daí você pode retornar à sua vida com mãos mais firmes. Agora traga a imagem de volta ao seu sábado real. Você pode estar em uma casa que ainda precisa de limpeza, em um local de trabalho que ainda precisa da sua atenção, ou em uma situação familiar que não se tornou simples de repente. O valor do silêncio é testado quando as demandas comuns retornam. Você não prova discernimento fugindo das suas responsabilidades. Você o pratica carregando-as, sem permitir que elas apaguem sua atenção interior. A revelação ligada a este título pode mostrar como habitar o dia de maneira diferente. Você pode ouvir plenamente durante uma conversa, em vez de preparar sua defesa. Você pode recusar responder a uma mensagem difícil enquanto está com raiva. Você pode notar o pensamento que diz que você precisa explicar tudo e escolher uma resposta mais curta e mais verdadeira. Você pode deixar uma convicção pacífica permanecer firme, mesmo quando ninguém mais a valida. A vida escolhida não é uma vida sem confusão. É uma vida que aprende a voltar à verdade quando a confusão aparece. Sua identidade não depende de quão dramático o dia se torna. Ela é fortalecida pelas decisões silenciosas que ninguém vê. Uma prática para o sábado é criar um intervalo deliberado antes da interpretação. Escolha um período moderado em que você não consumirá novas opiniões, previsões, argumentos ou mensagens emocionalmente carregadas. Sente-se em algum lugar comum e deixe sua atenção se assentar. Então nomeie 3 coisas sem exagero: o que realmente aconteceu, o que você está sentindo no seu corpo e qual escolha é atualmente sua. Não peça a si mesmo para prever todo o futuro. Pergunte qual responsabilidade já está visível. Talvez você precise fazer uma ligação, revisar um orçamento, descansar antes de uma decisão, limpar um espaço negligenciado ou escrever um limite que não conseguiu expressar. A prática é valiosa porque traz a revelação da abstração para a administração. Se o pensamento produz pressão frenética, desacelere e examine-o. Se o pensamento produz coragem humilde, continue examinando-o sem pressa. Você não está procurando uma sensação que prove que você é especial. Você está aprendendo a encontrar a realidade com honestidade em oração. Quando o intervalo terminar, dê um pequeno passo que honre o que você discerniu.